Olá, boa tarde, tudo bem? Agora está aparecendo aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Vitor Antenori Rossi, sou psicólogo, trabalho como expositor também, né? Atuo como expositor e estamos dando início a este estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo canal Mood, ok? Então esse é o primeiro encontro, um encontro de introdução, um encontro onde nós conversaremos um pouco sobre essa proposta e já iremos direto também para o livro, tá bom? Então é uma satisfação muito grande, ok? Lembrando que eu já exponho dois estudos na internet, dois na Rede Amigo Espírita, de obras de Joana de Ângeles, então muitos de vocês acompanham os dois estudos, então eu gostaria de esclarecer já de início que isso aqui é um outro projeto, ok? Então nós estamos começando do zero. As pessoas que estão chegando agora, pessoas que chegarão depois, toda a experiência, toda a expertise conquistada nos estudos de Joana serão muito úteis, mas é um outro projeto. Então algumas coisas que talvez já tenham sido explicadas serão explicadas novamente, porque nós estamos partindo do zero. Certo? Então, como de costume, quero desejar aqui o boa tarde também a Rosângela, de São Paulo, capital, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Thales, a Elaine Almeida, também aqui Isabela Costa, governador Valadares, Luciane Mendes, também animada por começar o estudo, Daniela Ribeiro, de Poço Fundo, Minas Gerais, Adriana Almeida, e aqui no YouTube também, vocês que estão no YouTube, esse link que eu coloquei aí é para vir para o Hangout, tá? Thaís Teles, Shirley, Sebastião, a Rita está nos dois, a Rita... Maria Teixeira, Cristina, vocês sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, Rosita, Valéria, Maís, Clébio, Bruno e Ana Cristina Zimmermann. Ok? Certo? Então, vamos lá. Este é o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo canal Mood em parceria com a Overbook Marketing Digital e o financiamento coletivo, ok? Um grupo de pessoas interessadas que esse estudo acontecesse contribuíram para que a assinatura do Hangout fosse possível e a Overbook, pela figura do Maurício Faes, ajudou com o design dos slides e o design do canal voluntariamente, gratuitamente, para que o estudo pudesse acontecer também. Então, estes são os parceiros, a partir daqui que nós seguiremos em frente, tá bom? Ingrid, de Santo André. Bom Jardim de Minas. Valeu. Começaremos lá da introdução, né? Na verdade, do prefácio. Esse é o encontro de número 1. Estamos na introdução, parte 1. Tá? Eu vou esclarecer alguns pontos antes de entrar no material, porque é importante ter essa disciplina, essa conduta. Os estudos serão realizados às 18 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo na terça-feira e o Livro dos Espíritos às quintas-feiras, sempre às 18 horas, iam ser horários alternados, mas eu preferi colocar tudo no mesmo horário, porque somando com os dois de Joana, são 4 estudos semanais e poderia ficar confuso para algumas pessoas. O Elísio de Peruíbe também, a Sheila de Brasília, Maria Lourdes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Malu Teixeira. O objetivo aqui, os estudos são progressivos. Nós temos uma caminhada muito grande pela frente. Estudar Kardec é diferente de estudar Joana, porque é muito mais coisa para se falar, tá? É muito mais complexo no sentido de que são parágrafos mais longos, então não vai dar para ficar tirando parágrafo fininho que nem eu tirava, senão nós não vamos acabar nunca. Tá? Pela imagem que eu tenho, pela experiência, eu acredito que esse estudo durará entre 3 a 5 anos. É uma boa caminhada, então o que é necessário para que isso aconteça bem, para que nós não tenhamos os mesmos problemas que já aconteceram nos outros estudos. Se você está começando agora, cada estudo que estiver ao vivo e o estudo te trouxe alguma dúvida, algumas perguntas, nem todas, poderão ser respondidas aqui no chat. A preferência de perguntas será dada para quem está aqui no Hangout. No YouTube eu vou ler uma ou outra, mas o Hangout vai ser a maior preferência. Tá?
porque fica mais fácil de trabalhar com a plataforma. Se algumas pessoas chegarem depois, lá no estudo número 15, fazendo perguntas que já foram respondidas nos estudos anteriores, eu não responderei. Tá? Eu direi para a pessoa buscar a resposta nos estudos anteriores, porque senão vai ficar atrasando. Algumas pessoas chegam em um estudo específico porque querem entender aquela temática, mas aí acabam até muitas vezes arrumando conflito aqui no chat, e nós vamos precisar trabalhar em muita harmonia, muita consideração, muita paciência, para que nós possamos fazer essa leitura de Kardec. Eu conto com o apoio de vocês. Tá? Isso é muito importante. Vamos fazer semanalmente, eventualmente pode ter um dia que eu não posso, outro, em razão de palestras que eu faço em outras cidades, enfim, mas de forma geral será isso. Então, Evangelho, esse estudo aqui, às terças-feiras, às 18 horas, horário de Brasília. Boa noite, boa noite, boa noite. O Fred não consegue entrar no Hangout. É o link que eu joguei aí, Fred. É só clicar nesse link aí. Vai funcionar assim. Começamos pelo prefácio, como eu disse, aqui vai ser um pouco mais extenso, não dá para dividir muito. Mas o prefácio, escrito pelo Espírito de Verdade, é interessante lê-lo inteiro, tá? Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Nota do próprio livro. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Esse é o trabalho, esse é o chamado. Aqui estamos juntos de vós. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes. Comecemos por aqui, não é? Fazer uníssono as nossas vozes não significa nos conformarmos involuntariamente ou coercitivamente com as opiniões alheias que são impostas pelos medos ou pelos tabus. É fazer acontecer. Chegará um momento em que falaremos uma única língua, que esta língua, eu acredito, será o amor. Até que isso aconteça, nós vamos contestar, nós colocaremos à prova, né? Nós questionaremos. Nós não questionaremos o que está colocado em Kardec, porque ele é muito científico na forma de colocação dele. Mas nós questionaremos a forma como isso tem sido interpretado em algumas casas e por algumas pessoas. Tá? Então, o trabalho aqui não será fazer uma leitura do livro, porque isso aí você pode fazer na sua casa. O trabalho aqui será justamente aprofundar, questionar como essas coisas estão sendo executadas, e aí as ideias vão sendo somadas e nós vamos construindo algo melhor a partir disso. Norival de São Bernardo do Campo, estarei em São Bernardo domingo. São Bernardo do Campo, domingo, dia 12, estarei aí fazendo a palestra O Espiritismo Libertário. Deu certo aí? Beleza.
Socorro, Paulista do Pernambuco. Seguindo, agora eu não vou precisar ficar entrando muito em detalhes que nem nos outros estudos, porque não está sendo transmitido pela rádio, mas eu vou tentar gravar os áudios e colocá-los no SoundCloud também. Vamos para a obra Introdução, item 1. O objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. 2 pontos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Pronto. Aqui nós temos no objetivo da obra um questionamento dos dogmas. Então nós temos o alvará para aprofundar nisso. Questionar dogmas, sim. Quais são então as 5 partes contidas no Evangelho? Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Então, estes 4, eles colocam que têm sido objeto de controvérsia. Algumas pessoas não acreditam nos milagres, outras não acreditam nos atos comuns da vida do Cristo, né? Porque você tem os apócrifos, você tem os que duvidam de Cristo, tem tudo isso aí. Isso é questionável, realmente, não se pode obrigar uma pessoa a aceitar isso, ok? As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, que quando nós falamos igreja, né, a igreja está fora do templo. A igreja está fora da igreja. A igreja hoje está na rua. Quando você tem uma pessoa no meio da rua falando, esse casal não pode andar de mão dada porque Deus não aceita homossexuais, porque está escrito no Levítico que isso é pecado, é a igreja. Então são pessoas que retiram frases soltas e dessas frases soltas constroem dogmas. Só que quem lê a Bíblia inteira, e eu posso falar que eu já li a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse estudando-a, percebe que tem muita contradição. Algumas coisas, não contradição só no que está na Bíblia, assim, mas a contradição da maneira como as pessoas executam isso. Não pode se pintar também, então teoricamente você não pode ter tatuagem. Se você tem uma tatuagem, você está em pecado, tanto quanto um homossexual, se for olhar pelo Levítico. Então, é essa a questão aqui. Os dogmas foram construídos, onde as pessoas mais costumam cometer suas falhas, onde elas mais precisam de represálias e onde elas mais podem se sentir culpadas. Então, vamos trabalhar em cima disso. E de tanto trabalhar em cima disso, foi havendo um preenchimento do arquétipo, né, do que é pecado, do que é errado, do que é certo, e por consequência, as pessoas começam a se manifestar automaticamente dessa maneira. Então, quando eu falo da homoafetividade, por exemplo, não é só a pessoa que aponta na rua. É o indivíduo que, se descobrindo homoafetivo, se julga muito antes de conseguir atuar essa afetividade. Ele tenta namorar a menina, ele se sente culpado, ou se a menina tenta namorar menino, vai lutando contra si, se autoabusando para tentar se enquadrar, tem vergonha, e só depois lá na frente é que talvez consiga se manifestar. Mas ele já está cheio de cicatrizes. E isso acontece com tudo. Todos os movimentos que são colocados como dogmas, ok? Então isso pode ser questionado. O que eles colocam aqui, quando eu vou falar ele, né? Eu vou estar falando em Kardec, mesmo que tenha sido outros escritores, assim, para não ficar uma coisa, quem são eles? Então, o que estiver escrito aqui, eu vou falar ele e Kardec, mesmo que não tenha sido ele especificamente que tenha escrito. O ensino moral. Este, então, segundo ele, não tem questionamento. A própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, porque é moral. Eu não fazer para o outro o que eu não quero para mim.
Ou a questão, por exemplo, dos 10 mandamentos, você pode não acreditar que existem os 10 mandamentos, mas moralmente falando, eu não devo matar o outro, eu não tenho que cobiçar a mulher do próximo, até porque não se trata de um objeto, não é uma coisa, eu vou roubar a mulher do próximo, é uma questão muito mais ampla do que isso. Aquele ser que está com o próximo pode escolher traí-lo comigo, mas não sou eu que roubei. Tá? Então nós começamos por aí a desconstruir. As coisas que estão ali moralmente falando, elas são necessárias para que exista um equilíbrio social. Não posso sair roubando, matando, né, xingando, apedrejando, porque fica difícil. Quem chegou aqui? Ó, o Sebastião já estava ouvindo lá no celular de Cornélio Procópio, no Paraná, Luiz Lobato, Márcia Magalhães, Antônia Viana. Temos um bom grupo de pessoas aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo prestígio a este trabalho que está só começando. Vamos em frente. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então, o que estamos estudando aqui? Estamos nos estudando. Estamos estudando a nossa evolução. Então, isso aqui é uma obra para ateu, isso aqui é uma obra para católico, isso aqui é uma obra para protestante. No que se refere à parte reencarnacionista, você faz uma vista grossa, mas no que se refere à parte moral e à parte relacionada à reforma íntima, pode te mudar, com certeza. É muito importante ter essa visão. O Tales pergunta, vamos colocar aqui, pergunta muito propícia. Tales Alves, como definir o que é moral e imoral? É definido com o passar do tempo. A moral ela é mutável. Não existe uma moral fixa. Algumas pessoas que tentam manter isso são chamados os conservadores. Tá? Presos aos valores que foram estipulados lá atrás e não aceitam que haja mudanças. Tá? Então, como definir a moral? A moral, de alguma forma, se autodefine pela evolução da sociedade. Coisas começam a ser questionadas, as pessoas vão lá e tentam combater. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Teve um grupo de mulheres que tentou fazer, que tem o objetivo de transformar o topless numa coisa normal. Se o homem pode andar sem camisa, por que a mulher não pode andar sem camisa? E aí elas foram lá, fizeram um topless na praia, mas ficou tanta gente em cima tirando foto, como se fosse uma coisa bizarra, que acabou gerando um constrangimento. Então, quer dizer, mas chega um ponto que isso pode acontecer. Tá? Hoje nós assistimos qualquer programa de televisão, tem um monte de mulher dançando lá atrás, tem um cara de toalha e sem camisa, simplesmente pelo corpo, não tem microfone, não tem nada, não tem nome, são só pessoas dançando. Dançarinas e dançarinos e assistente de palco. Pode chegar um momento em que isso não seja mais concebível. Por que precisa ter uma pessoa de shortinho lá, rebolando para lá e para cá? O que isso está atraindo? Compreende? Então, moralmente, hoje é aceitável. A Globeleza dançando pelada era aceitável, agora já botaram a Globeleza com roupa lá. Então, assim, a coisa vai acontecendo. Os protestos, a oferta e a procura, o desinteresse, vai criando uma nova moral, mas isso leva décadas para ser modificado, às vezes séculos, nas questões mais pesadas. Tá? Então, e necessariamente nós não podemos confundir moralidade com legalidade. A lei é feita por homens, e estes homens têm interesses privados. A lei é feita para o público, mas também é feita por homens que têm interesses privados. Então, tem cidades, por exemplo, que proíbem o Uber,
E aí você vai investigar mais a fundo e ver que o prefeito é dono de uma frota de táxi. Então, quer dizer, é imoral. É isso que eu estou dizendo aqui. A moralidade não pode ser vista pelas leis de um país. Tanto que as leis de um país por outro mudam completamente. Mas a moralidade costuma ter um ponto em comum entre todos os países. Correto? Então, nós vamos desenvolvendo a moralidade. Cada um de nós semeando um pouquinho, a moralidade pode modificar. O indivíduo que acredita ter o conhecimento total da moral e quer sair aplicando ela para os outros é o moralista. Sheila Nogueira conseguiu entrar, só não está conseguindo entrar no Hangout. O que está acontecendo? Deixa o feedback aí. Primeira vez é assim mesmo. Esse é o link. Ó. Se conseguir entrar pelo link, vamos lá. O que ele questiona aqui, então? A parte mística que é colocada. A parte mística de punição, a parte mística de culpa, a parte mística de cuidado, pode acontecer coisas com você, e aí você fica naquele medo, né? Mas na verdade, como ele diz aqui, eles teriam encontrado a própria condenação se fosse para o campo racional da coisa, porque não faz sentido. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então, aqui, para os homens, né? O espírito não é um homem, eles estão se referindo a nós, a sociedade que nós construímos aqui no planeta Terra. Um código, uma regra a proceder, abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Na teoria, porque na prática não é assim. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto do estudo dessa obra. Voltar um aqui. Código divino, tá bom? Ensino moral, ou seja, pelo ensino moral, nós conseguiremos levantar uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Sem a moralidade, não é possível, portanto, progredir. Só o intelecto não nos leva aonde precisamos chegar. Nos ajuda. O Eliseu pergunta se a doutrina espírita tem dogmas. Interessante. A doutrina espírita não tem dogmas, mas os dirigentes espíritas, em alguns casos, dogmatizam a doutrina, o que é diferente. E aí, quando a pessoa é referência, o outro vai copiando, e de repente você tem instaurado ali alguns dogmas, sim. Né? Eu, como faço palestras em vários locais, já vejo que existem alguns dogmas que aos poucos vão se instaurando, mas eu não vou entrar em contestações agora. À medida que os temas forem aparecendo, eu vou trazendo os exemplos. Dizem que precisa de registro, então deve ter sido algo na hora de construir o estudo aqui. Tentar resolver isso agora, eu não tenho como resolver isso. Isso. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem
fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência. Isso se refere até nos ditados, assim, né? Palavras de Jesus vão se tornando ditados, e aí até o que não é palavra de Jesus vai se tornando ditado. Então vamos pegar um ditado popular brasileiro, né, que diz assim: quem tem boca, vai a Roma. Ou seja, quem tem boca, questiona o império, questiona o imperador, tem coragem de se manifestar. Como que isso foi virando com o tempo? Quem tem boca, vai a Roma. Ah, quem tem boca chega em qualquer lugar porque sai perguntando, mas não é isso. Tá? Então, se um ditado popular tão simples foi desconstruído, imagina a alegoria de Jesus. Imagina na tradução, imagina no boca a boca, imagina se realmente, mesmo lendo a Bíblia, nós estamos em total contato com o que foi a realidade. Não estamos. Nem de Moisés, nem de Jesus, nem de Isaías, nem de Ruth, nem de ninguém. Tá? São imagens assim que dão uma noção do que era. Eu quero que nós pensemos assim. Imagine que hoje eu posso chegar, por exemplo, lá no topo do Cristo Redentor e tirar uma foto panorâmica. Todos vocês vão saber exatamente o que tem ali. Agora imagina fosse uma época onde não tinha a câmera fotográfica e eu tivesse apenas que desenhar. Muita coisa já seria perdida. As cores, as nuances, a nuvem que se mexeu, né? Eu não conseguiria entrar com o número de janelas que tem em cada prédio, não ia ser possível fazer isso. Agora calcula que eu não sei nem desenhar, eu tenho que contar como é a vista lá do Cristo. É natural que vai chegar para você totalmente deturpado. Tá? Então esse é o trabalho aqui. Quem lê por cima já está lendo algo que veio deturpado. Se não colocar, então, o pensamento crítico, vai absorver um monte de bobagem ou simplesmente vai achar bonitinho e vai ficar por isso mesmo, não produz mudança. É isso aí, Fred. Não, podem ficar aí no YouTube, hoje está mais tranquilo. Tem 67 pessoas, não está tão tranquilo assim, não. Isso, como a brincadeira do telefone sem fio, Carla. Tem mais a ver com consciência, isso. Sheila. Muito bom. Vamos em frente. Esse é o trabalho que faremos aqui, ó. Tentaremos que não passe despercebidos os preceitos morais, não passem despercebidos os preceitos morais. Disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Essa coisa que fica repetindo, assim, todo mundo vai falando. Nós estamos estudando... Ah, eu já li o Evangelho 75 vezes, então esta é a primeira vez que você está estudando ele hoje. É assim, por mais que nós tenhamos o conhecimento, temos que sair disso, né? Torná-los objeto de leitura e meditação especial. Quem acompanha muito palestras e seminários da área espírita, percebe que os temas são sempre os mesmos, assim. Tá? A pessoa fala de novo esse tema, porque essa complexidade, eu penso que eu li o tema e eu já absorvi ele. Mas dá para tirar muita coisa da mesma temática. Tá? Se você está começando agora a fazer palestra, eu te sugiro o seguinte: não pega o tema que está lá no Evangelho e faz, não. Deixa isso para esses caras aí que já são famosão, porque as pessoas, tudo que eles falarem, elas já querem ouvir o ponto de vista deles. Mas se você está começando e fizer uma palestra bem-aventurada dos aflitos, vai gerar muito menos interesse. Eu falo por experiência própria. Que quando você traz uma temática que é específica de você, que você tem conhecimento, você tem mais chance de ser acolhida. Justamente isso aconteceu com a Bíblia. Cada um interpreta como acha conveniente, diz a Rita. Exatamente. Tá? Então, seguindo. É certo que tratados já serão escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto, cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte de seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas.
Aqui o glossário do expositor. Aforismo, texto curto e sucinto na escrita filosófica, geralmente relacionado a uma reflexão de natureza prática ou moral. Tá? Então, o que está sendo colocado aqui? Tratado Sião escrito da moral evangélica. Todo mundo já falou sobre isso. Mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. É o que eu coloco sempre, né? Para quem acompanha meu trabalho sabe disso. Vá na fonte. Eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enquanto isso, se você tiver possibilidade, leia o Evangelho também, a Bíblia. Porque você está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é um ponto de vista. Vá definir o seu, seja qual for. Então, o ideal é sempre ir na fonte. Vai na fonte, porque aí você fala, entendi. Pega na simplicidade, na palavra de Jesus. Hoje a palavra de Jesus está em para-choque de caminhão, está em adesivo de carro, está em um monte de lugar. Mas tem algumas coisas que não estão. Tá? Tem uns detalhes ali, uns versículos que podem fazer diferença na sua vida. Com certeza. Sem pressa, nós temos aí muito tempo pela frente. Que for permitido, claro. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Ou seja, eu tiro um trecho fora do seu contexto e aplico ele como eu bem entender. Não é necessário, não é sugerido fazer isso, porque aí eu posso dar a interpretação que eu quiser. Não posso? Com certeza eu posso. Se você digitar no Google frases ditas por Hitler, você vai achar que algumas delas foram ditas por Buda. Tamanha sabedoria colocada. Fora do contexto, maravilhoso. Mas quando você contextualiza, aí se torna pesado. É esse o ponto. Isso serve para uma questão filosófica e uma questão existencial? Serve. Como eu faço isso, então? Fazendo um paralelo aqui. Não se defina por um evento da sua vida que deu errado, por uma coisa que você não sabe fazer, por um vício. É a mesma coisa. Quem é o Vitor? Supondo que o Vitor seja um pesado usuário de crack que está lá na Cracolândia. Tá? Eu sou o Vitor que teve desilusão amorosa, eu sou o Vitor que perdeu o emprego, eu sou o Vitor que fui experimentar crack e quando me vi estava na Cracolândia. E isso sou eu. Tem história para contar, tem experiência, né? Já amei, já fui amado, agora estou usando crack. Quem me vê de fora, ó o nóia. É isso que eu sou, o nóia. Ó o mendigo, ó a prostituta, ó o velho, ó o moleque, ó o gordo. E aí vai indo, vai indo, vai indo. E aí eu começo a projetar isso para mim. Eu sou gordo, então eu não posso fazer nada da vida porque o gordo não serve para fazer nada. Então eu falhei em fazer isso, quer dizer que eu não dou conta. Você não dá conta de fazer isso. Então, se você quer cozinhar um banquete, você tem que começar queimando o arroz. Se você queima o arroz e já fala, eu não sei cozinhar, nunca mais você vai chegar a fazer um banquete. Tá? Então, isso serve para o campo literário. Não fica pensando coisa bonitinha e jogando, porque você nem sabe quem é. Hoje, em rede social, tem muito isso. Pega uma frase de Mussolini, bota a foto do Albert Einstein e todo mundo acha que é o Albert Einstein e sai compartilhando o Albert Einstein. E é Benito Mussolini. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é justamente esse, não neste estudo, mas na existência. Colocar um pensamento crítico, porque isso nos liberta da fofoca. Você viu tal pessoa fez tal coisa. Tá, mas e tanto de outras coisas que ela fez também? Por que você não vem aqui me contar os acertos dela? Nossa, não é que eu gosto de fofoca, mas é que é desse jeito. Então você vai começando a impor limites na sua vida para que as notícias não cheguem fragmentadas, porque a notícia chegando fragmentada, ela se transforma em ilusão.
A Ingrid adorou a dica sobre as palestras. Está começando agora e percebe o quanto as pessoas estranham a falta de idade, mas não ligue. Pois é, Ingrid. Então, siga firme aí, né? Eu passo por isso ainda. Eu tenho 32 anos, mas ainda passo por isso. Talvez se eu fosse grisalho não passasse. Mas eu faço palestras há 11 anos, né? Então, comecei com 21. Calculo que eu passei também. Não, esse moleque não vai falar nada. O que esse moleque sabe de doutrina? O que esse menino? Aí acabava a palestra, ai, menino, você me lembra meu filho, mas depois de um tempo é que as pessoas foram falando, ó, o que você falou serviu para mim, né, eu te respeito, mas siga firme aí. Pegue uns temas que pareçam polêmicos de início, desconstrua eles de uma forma que não seja agressiva, e seu caminho vai se abrindo. Ao menos para mim funcionou. Claro que de vez em quando o bicho pega. Seguindo. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículo. O que eles estão trazendo aqui? Um método. Tá? O objetivo, o método, como isso foi feito, qual o objetivo, que métodos eles estão utilizando. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. O que for apenas poético, filosófico, então o objetivo deste estudo, desta obra, é pegar trechos do Evangelho, por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de cada capítulo tem uma passagem bíblica com a citação lá, Mateus, João, Coríntios, onde quer que esteja, e dali eles desenvolvem uma temática. Tá? Para você que talvez não tenha tido contato, então por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. São trechos do Evangelho explicados sobre a ótica reencarnacionista, espírita. Então não está reescrevendo a coisa. Ah, o que isso significa? O que essa metáfora significava? E essa parábola? E esse contexto? Aí eles vão trazendo essas informações para nos ajudar a entender melhor. Legal. O Clébio diz que sempre achou a linguagem da Bíblia difícil, cheia de metáforas. Falar de amor deve ser tão complicado? Pô, vou colocar aqui. Legal. Legal. Falar de amor deve ser tão complicado? Deve, Clébio. Sabe por quê? Porque o amor não é verbo. O amor é ação. É difícil compreender. O que a Bíblia trazia eram noções de desenvolvimento de amor próprio, projetando no outro a responsabilidade. Sabe? Quando diz assim, não mate o outro porque você vai ferir o outro, mas era um subterfúgio para falar, não mate o outro porque o outro é você. Não mate o outro porque isso te será cobrado. Não destrua-se neste sentido. Então, quando você vai falar de amor, é muito difícil. Isso não é questão bíblica, é hoje. Pega pedagogo. Como você deve criar seu filho? Não leve seu filho para dormir na cama com você. Se ele acordar de noite, vá até o quarto dele, fique no quarto dele até ele dormir, mas não deixe ele dormir na sua cama. Isso aqui é dito como saudável, porque a criança vai desenvolvendo autonomia. O que algumas mães pensam? Ah, não, eu crio meu filho do jeito que eu quiser, eu gosto que ele dorme na minha cama, isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, não tem uma rotina e não tem um manual para falar como deve se amar uma pessoa. Então fica difícil, tá? Sheila. É Sheila ou é Sheila? Tem dois L's aqui, é Sheila, né?
Aqui, então, ó, além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Aí ela pergunta, quem é Sassi? Aqui estamos um passo à frente sempre. Nota do expositor. Louis Isaac Lemaistre de Sacy, 1613-1684, um sacerdote de Port-Royal, foi um teólogo jansenista e humanista francês, mas conhecido por sua tradução da Bíblia, a Bíblia de Port-Royal, que se tornou a mais difundida tradução francesa do século XVIII. Viu? E o que é um teólogo jansenista? Também temos aqui no glossário. Jansenismo, doutrina religiosa dos séculos 17 e 18, inspirada nas ideias de um bispo de Ypres, Cornelius Otto Jansenius. Como movimento, teve caráter dogmático, moral e disciplinar, que assumiu também contornos políticos. Então, a tradução deste indivíduo aqui é a utilizada na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Oi, Vera, de Cuiabá. Vera Stefano. A Márcia adora o prefácio do Evangelho. É maravilhoso, é um hino, né? Um chamado, é a trombeta tocando para levantar para a batalha. Batalha é um nome pesado para isso, né? Imagina, é isso aí, tá? Então esse indivíduo aqui, ó, que traduziu a Bíblia, né? Tem várias traduções, não que eles, como eu disse, é um método, eles estão dizendo, foi daí que nós tiramos. Voltando ao livro. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Então, o que é colocado aqui? Eles não ficaram preocupados em seguir a ordem cronológica da Bíblia. Porque, segundo ele, seria impossível, né? Esses textos não foram escritos assim, são fragmentos que foram juntados. Eles gruparam e classificaram metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. Então é temática. Eu vou falar de moralidade. Moralidade me leva para o casamento. Casamento eu vou falar do adultério. Adultério eu vou falar de valores familiares. E aí ele vai indo. É isso que eles querem dizer. Então o evangelho não foi construído cronologicamente segundo o que está na Bíblia. Ele foi construído por temáticas que nos auxiliarão a compreender. Quem fizer o estudo do Livro dos Espíritos vai ver isso também. Assim, uma pergunta já gera a próxima. Ele não começa falando, o que acontece com a alma dos animais? E depois fala, o que é uma geladeira? Não, é uma coisa coerente. Então, com o Evangelho não seria diferente, porque Kardec era metódico, era sistemático e extremamente disciplinado e responsável para com isso. Não à toa foi escolhido para executar esse trabalho. Não é pouca coisa, não. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorrer à classificação vulgar, vulgar é comum, quando oportuno, ou seja, se você quiser saber onde está isso, como eu disse, vai ter lá o versículo, vai ter lá o capítulo e o versículo para você buscar na Bíblia, para ver se é verdade mesmo. Então eles não fizeram, vamos inventar coisa aqui, não, tá tudo lá, eles fazem a referência e depois que eles dão essa referência, eles explanam sobre o tema e depois colocam uma outra referência, ou seja, você vai ter lá um trecho de Mateus, que é seguido de um trecho de Marcos, que é seguido de um trecho de Carta aos Coríntios, que é seguido do Apocalipse, então vai sempre acontecendo assim, essa desordem cronológica, porém uma ordem temática. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras
e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida, da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Colocá-lo ao alcance de todos. O que pode não levar ao alcance de todos? A linguagem do Evangelho é uma linguagem corretinha, é uma norma culta. Tá? Mas nós estamos falando de Kardec, na França. Hoje em dia, no Brasil, a norma culta, se a pessoa fala certo, parece que ela está falando errado. Fazem piada dela se ela fala corretamente, se ela usa a norma culta. Então, nós temos que levar isso em consideração, mas não adianta também eu pegar uma pessoa que não estudou direito ou que estudou numa escola pública totalmente falida e exigir dela que ela fale a norma culta, que ela consiga ler o Evangelho e compreenda o que está sendo falado ali. Tá? Então, mas eu também não posso pegar o Evangelho e traduzir ele numa linguagem coloquial. Nós vai, nós foi e por aí vai. Tá? Tem que ter uma noção. Então, qual que é a nossa função? Se você tem facilidade com a leitura, você faz esse papel de mediador. Por isso eu disse, não adianta ler o texto e ficar aqui 4 anos lendo o Evangelho. Ele tem que ser lido e ressignificado numa linguagem que possa ser acessada por qualquer pessoa, que vá para o campo emocional, que vá para o campo filosófico e psicológico, que são as áreas onde eu posso ter algum domínio. Nas outras eu não vou naturalmente me meter. Elizabeth Sartori chegou agora porque se confundiu com o fuso horário. Bem-vinda, porque esse fuso horário confunde mesmo. Ainda mais quem está fora do país. Legal. Amor tem que ser sentido e não intelectualizado, diz a Paula Mello. Amor se sente. Muito bom. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Aí gera o questionamento, né? Kardec escreve os pilares do Espiritismo, tá? As 5 obras de Kardec são os pilares do Espiritismo, como nós o conhecemos. E durante a escrita de uma destas 5 obras, já está sendo dito que aqueles que estudam seriamente o Espiritismo já sabem como compreender o que foi dito pelos antigos apóstolos, filósofos e profetas. Então, vejam, o Espiritismo nos chega com Kardec, mas ele já é muito mais antigo. É difícil, às vezes, estudar Kardec. Tem um professor, eu acho que, se eu não me engano, é um professor de filosofia, não me lembro agora, porque foi um vídeo desses vídeos curtos que você assiste não sabe onde, em rede social. E ele levanta esse questionamento para os alunos dele, né? Vamos supor, Immanuel Kant, o filósofo. Você fica reclamando de estudar Immanuel Kant, porque o que ele fala é difícil, mas e para ele, que ninguém falava sobre isso e ele escreveu isso? É difícil entender Teorema de Pitágoras, é difícil entender Fórmula de Bhaskara, mas e os caras que descobriram isso? Se esses caras foram capazes de descobrir essas coisas, então nós somos capazes de compreendê-las. Basta que um pouquinho de esforço seja colocado, né? Às vezes vai doer a cabeça, às vezes dá vontade de desistir, mas é justamente nesse processo que você vai conseguir ampliar o seu quantum de conhecimento, o seu nível de sabedoria. Não é fácil. Essa chave está completa no Espiritismo.
Ah, então o Espiritismo responde tudo? Vejam bem, a chave está aí. O que eu te dou é, ó, tem essa chave aqui, você vai abrir aquela porta. Só que se você não souber o que fazer com o que está atrás dela, não adianta ter a chave. Entende? Estou diante de um rio. Aí eu falo, ó, eu vou te dar um barquinho para atravessar esse rio. Mas se você chegar na outra margem, não tiver comida, não tiver roupa, não tiver nada, você vai morrer. Então, se você abre o evangelho, eu entendi como isso funciona, mas como foi colocado aqui? Quem colocou? A Paula também. Acho que temos a capacidade evolutiva de compreender o evangelho, mas ainda não conseguimos colocá-lo completamente em prática. É isso. Eu leio aquilo, acho muito bonito, mas depois saio xingando o outro, saio jogando preconceito, saio reclamando. Então, quer dizer, me deram a chave, abri a porta, mas eu não sabia o que fazer com o que tem lá dentro. Continuando. Como complemento, peraí, eu acho que eu já tinha, eu pulei um aqui, ó. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, dois pontos, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Legal, né? Por toda parte se descobrem os vestígios. Então aqui ele está respondendo aquilo que eu tinha colocado. Como é que ele está escrevendo de espiritismo se ele está escrevendo o espiritismo? Aqui, ó. Se depara por toda parte da antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Onde? Nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Então, ao mesmo tempo que o espiritismo abre horizontes para o futuro, ele também nos explica muita coisa que aconteceu no passado. Você pode procurar vídeos, por exemplo, dos documentários feitos acerca dos sumérios, dos egípcios, onde dentro de algumas pirâmides tem talhado lá o desenho de um helicóptero mesmo, tem bonequinho de astronauta dos sumérios, tem as manifestações de astronomia completas, assim, em tribos antigas. Então, quer dizer, teve uma ciência anterior. Nós sabemos que a Idade das Trevas, a época da Inquisição Católica, destruiu muito material, assim, torturou muita gente, queimou muito livro, destruiu muita biblioteca. Então isso acabou se perdendo, nós demos um passo atrás, assim, tivemos que recomeçar. Mas é natural que a construção das pirâmides já representa uma engenharia avançadíssima, tá? Então nós temos que ter consciência disso. Kardec volta para falar sobre o espiritismo, mas ele apenas está dando nome aos bois. Esse conceito, como ele vem do espírito, e o espírito é o que habita todas as eras, é natural que intuitivamente eles já soubessem o que tinham que fazer. Agora sim. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Ou seja, o livro foi escrito, vários médiums em vários locais diferentes, sem comunicação entre si, recebiam as mesmas perguntas e respondiam a elas. E aí as respostas eram as mesmas. Tá? Eu não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Né? Nós estamos falando aqui do século XIX. Então, eu mando aqui, supondo que eu moro aqui num lugar sem conexão, eu mando uma carta para Osasco, mando outra carta para Poá e mando uma carta lá para o Recife. E aí eu recebo a resposta e as três respostas são iguais. Então é isso que ele está dizendo. A construção foi feita por espíritos e não por médiums.
Não é o médium tal que fez tal coisa. Né? E eu realmente sou a favor disso, como uma coisa de que o médium tal, o médium tal, o médium tal, né? Na verdade, é a mediunidade do tal que é utilizado pela espiritualidade. Então, quem está fazendo é a espiritualidade. Né? Não há mérito no médium, a não ser o mérito da passividade, de permitir que isto aconteça pela sua humildade ou pela sua devoção. Mas a partir do momento que ele fala, eu quero cobrar, eu só faço palestra para 200 pessoas, né, eu só vou se for desse jeito, aí você já pode começar a questionar uma possível fascinação. Provavelmente o próprio Kardec não dialogaria com indivíduos assim. Dialogar no sentido de entrar em contato e fazer acordos. Então, esse é o método. Tá? Que privilégio é esse? Aí aqui tem uma nota de Allan Kardec, no próprio livro. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedidos deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Ademais, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los mais não fora, então, mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho de inteligência a qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Que aula! Isso é uma aula. Qualquer pessoa que vai ingressar num trabalho mediúnico, além de estudar o livro dos médiuns, deveria ler essa nota. Deixa aí seu comentário se você já tem visto coisas desses tipos, assim, médiuns centralizadores, dirigentes centralizadores, expositores centralizadores. Eu que consigo, eu que dou conta. Sem mim isso aqui não funciona. Isso é um risco. Você que está começando agora, não vá por esse caminho, porque é uma grande ilusão. Tá? Se você quer saber mais sobre isso, tire um paralelo aí, vá no livro dos médiuns e procure o capítulo sobre fascinação. Tenho visto muito isso. É muito fácil cair nisso aí, muito fácil. Continuando, agora não é mais nota. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-lo em prática. A conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. O céu que estamos falando aqui é o mundo espiritual. Não confundam com o céu maniqueísta católico, o céu, heaven, paraíso. Então, essa obra é para uso de todos. Como eu disse, nem todos podem usá-la, porque a linguagem é difícil, porque falta, às vezes, uma compreensão básica. Esse é o trabalho que nós faremos aqui, de nos ajudar a compreender. Todos podem aurir os meios de conformar a moral do Cristo o respectivo proceder. Conformar, ou seja, dar a mesma forma, mas isso não é brutalizar, não é deformar, é uma consequência da reforma. Tá? Não tente ser Cristo amanhã, porque você não dá conta. Tente ser você, um pouquinho melhor, isso você dá conta. Certo?
Então, graças a essas relações estabelecidas entre o homem e o mundo invisível, eles estão dizendo, nós conseguiremos ressuscitar essa letra que é morta, que são essas passagens que viraram aforismos, que as pessoas simplesmente falam por aí, mas que não aprofundam e percebem como isso pode me modificar como ser. Isso é muito importante, tá? As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Próximo encontro, eu ouvi até um A aqui, ó, acabou. Próximo encontro, terça que vem, introdução, parte 2. Foi muito rápido, foi positivo, né? Eu gostei da presença de vocês, agradeço. Chegamos a 70 pessoas, assim, estou realmente muito feliz de contar com tanto apoio. Vai ser mais produtivo até, acho que o de Joana, porque o de Joana, a maioria das pessoas que acompanham são leigas em psicologia, né? Mas no espiritismo nós temos muitas pessoas aqui que, inclusive, estão muito à frente de mim, né, em conhecimento, então nós poderemos nos ajudar muito, tá? Eu agradeço pelo apoio de vocês, vou tentar consertar essa parte do Hangout aí, que ficou travada, vou ver o que fez de errado, para que possa entrar sem ter que fazer esse registro todo. Certo? Então, quinta-feira começaremos o estudo O Livro dos Espíritos, no mesmo modelo, e seguindo em frente, tá? Quem quiser trabalhar essa questão da reforma íntima, entre no canal Mood, se inscreva aqui no canal Mood, tem o seminário que eu fiz sobre reforma íntima, tem a palestra, tem o vídeo curto sobre sexualidade. Então, assim, não será nada disso aqui divulgado com dinheiro, não será nada pago. Todo o crescimento desse estudo será orgânico. Quem vai fazer esse estudo chegar a outras pessoas são vocês. Então, se você gostou do estudo, eu peço que deixe aí um joinha aqui no YouTube, se inscreva no canal e compartilhe isso com mais alguém, né, para que nós possamos crescer cada dia mais. É só o começo. Temos uma imensa, dolorosa, prazerosa, confusa caminhada pela frente, mas que com certeza nos colocará em um patamar muito melhor do que o que estamos hoje. Certo? Os áudios também, se possível, vou colocá-los no SoundCloud do canal Mood. Até terça que vem, um grande abraço, muita paz a todos e todas vocês.